Olá pessoal, tudo bem? Professor Samarques aqui produzindo mais um material do nosso canal Professor Samarques Esclarecer, né? Como sempre, pedindo a colaboração de vocês, principalmente com o objetivo de melhorar a nossa tecnologia, equipamento. A gente ainda está começando a caminhar um bebê, né? Precisamos de mais tecnologia, precisamos avançar em termos de contratação de plataformas que nos forneçam de forma mais veloz, de forma mais ágil, realmente informações para nós nos mantermos antenados. Eu, enquanto professor de história, advogado criminalista, historiador há 4 décadas, né, fazendo gerações dentro da educação, fazendo passar em concurso público, tipicamente, vestibulares, enfim. Então, para nós nos mantermos atualizados, realmente a gente precisa evoluir, tanto tecnologicamente como na questão das fontes de pesquisa. Curta o nosso material, comente o nosso material, como dizem, né, os mais avançados em termos de linguagem, dê o like, né? Dê o like. Eu estou começando a aprender essa linguagem em inglês. Dê o like lá, vá lá no sininho onde aparece todos, toque no sininho e a palavra todos, realmente para você ser notificado de toda a nossa produção. Comenta, evidentemente, faço as críticas de forma propositiva, de forma respeitosa, para nós respondermos aquilo que for realmente dentro da racionalidade. Nada de sentimentalismo, nada de tomar partido em si. Afinal, o objetivo do nosso canal, pelo nome já diz tudo, é esclarecer. Pessoal, só repetindo o que eu já falei em 2 vídeos anteriores, os Estados Unidos estão colocando em prática agora um plano chamado Plano VALT. Donald Trump, na quarta-feira da semana passada, reuniu com Marco Rubio, secretário de Estado, para debater sobre o Plano VALT com investimento de 12 bilhões de dólares. Olha, o que significa isso? Exatamente, os Estados Unidos chamaram em torno de 50 países, dos quais 13 a 15 já aceitaram formalmente, no sentido de ter um controle sobre reserva de terras raras. Terras que, por exemplo, produzem metal como neodímio, que faz o superímã, o disprósio, que é adicionado a neodímio para produzir os superímãs, não é isso? É interessante, eu comprei um superímã, ele, pessoal, é desse tamanhinho o superímã, é bem pequeno, com uma cordinha de nylon de 20 metros. Esse superímã que eu comprei, ele consegue sustentar até 200 quilos. Portanto, veja a capacidade desse metal. Outro como sério, amplamente usado contra o refinamento de petróleo, craqueamento, lantânio, o praseodímio. Resumindo, são os chamados metais raros, são muitos metais, são mais de 10 metais raros que são retirados dessas terras raras. Diga-se repetidamente que o Brasil está em segundo lugar em termos de reservas de terras raras. Ano passado, diante de toda aquela postura imperialista de Donald Trump, norte-americana, né, deixando mais clara do que sempre foi a postura dos Estados Unidos, essa política imperialista desde o século XIX. Vale ressaltar que os Estados Unidos da América é um país que nasce com 3 estados, hoje são 50. A maioria esmagadora dessas terras não foi conquistada com diplomacia, foi conquistada com muito sangue, comprando de alguns países e, por outro lado, invadindo muitas terras, principalmente do México. Pobre do México, tão distante de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. Então, Donald Trump, mais do que qualquer presidente norte-americano, ele realmente abraçou abertamente essa postura imperialista nos seus discursos, nas suas palavras e, o pior de tudo, com seu poderio militar. É como eu sempre costumo dizer, se Donald Trump e Benjamin Netanyahu não forem parados definitivamente, eles irão parar a humanidade. Isso é uma grande realidade, com certeza. Os próprios trumpistas, as pessoas que apoiam a postura dos dois, eles sabem perfeitamente do que pode acontecer com o mundo se por acaso esses dois fizerem um ataque, por exemplo, incisivo, pesado sobre Teherã, capital do Irã, fizeram um ataque incisivo sobre a Coreia do Norte, que eu não acredito que tem arma nuclear, sobre a China e sobre a Rússia também, eu não acredito que tem arma nuclear, mas se ele fizer também pode gerar uma guerra regional ali na região do Oriente Médio, assim como essa guerra regional pode evoluir, pode se expandir e virar com certeza uma guerra mundial, que todos sabem perfeitamente que armas nucleares serão utilizadas.
E o problema é quem vai disparar primeiro, porque quem disparar primeiro é efeito dominó. Efeito cascata, e a gente já sabe muito bem o que irá acontecer com o mundo. Mas muito bem, os Estados Unidos impuseram pesadas taxas sobre dezenas e dezenas de países sobre os seus produtos, inclusive prejudicando amplamente a economia da China. O objetivo dos Estados Unidos é destruírem realmente os BRICS. O objetivo dos Estados Unidos é fazer frente principalmente à China, porque veja só, pessoal, uma coisa é certa, a China em termos de economia já ultrapassou sim os Estados Unidos. Por exemplo, o professor Ladislau Dobô, da PUC de São Paulo, ele disse que o principal método que deve ser utilizado, que é utilizado inclusive por organismos internacionais, para medir o real tamanho de uma economia, é exatamente a análise da paridade de poder de compra, ou seja, é o PIB poder de compra. Só para vocês terem uma ideia, o termo de PIB de poder de compra, hoje o PIB dos Estados Unidos é de 29 trilhões de dólares e da China 37 trilhões de dólares. Portanto, a China já ultrapassou sim, o tamanho da economia chinesa já ultrapassou sim, em termos de poder de compra do seu povo, os Estados Unidos em pelo menos 25%. O objetivo dos Estados Unidos não era perder em si dinheiro, mas perder a hegemonia, perder a supremacia, perder a ponteira em termos de supremacia econômica. Evidentemente que eles ainda têm a supremacia militar, apesar de que com certeza eles irão, em questão de médio espaço de tempo, perder essa ponteira militar diante da evolução da produção militar chinesa. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar no próximo vídeo de uma nave espacial realmente voar acima da atmosfera da China, que terá mais de 200 metros de altura. Gigantesco. Eu vou falar melhor dessa arma, além de que eles já informaram ao mundo que hoje eles têm uma arma de ultrassom capaz de neutralizar os satélites que estão além da atmosfera terrestre. Não destruir esses satélites, mas sim bloquear, parar. Imagina uma situação dessa. Em caso de guerra, as armas norte-americanas são guiadas via satélite. E aí, bloqueando os satélites americanos, elas irão ficar como cegos, bêbados em tiroteios. Tá? Portanto, não vai ter direcionamento, com todo respeito. Mas muito bem. Então, a renda, o PIB per capita, no caso, o PIB, poder de compra dos Estados Unidos, já perdeu em 25% em relação à China. Muito bem. Então, o que acontece? O Brasil não participou dessa reunião. E agora o que acontece? Esse objetivo de controlar as terras raras, principalmente as terras raras do Brasil, com esse projeto VALT dos Estados Unidos, Lula e Geraldo Alckmin já disseram não. Pode esperar que após esse jantar de gala que Lula foi convidado para participar com Trump lá na Casa Branca, em março, Lula vai dizer não e com certeza irá começar a pressão militar sobre o Brasil. As ameaças irão definitivamente começar. Detalhe absurdo, riquezas de subsolo pertencem à União. A água potável que a gente consome é da União. Qualquer riqueza mineral, portanto, aquilo que é riqueza mineral de subsolo, é exclusivo da União. Minas Gerais e Goiás fizeram já acordos comerciais com os Estados Unidos, burlando a legislação brasileira, que é a própria Constituição, como forma de quebrar aquilo que a gente chama de princípio da unicidade da soberania nacional. Apesar de que o Brasil é uma federação, mas a autonomia das unidades federativas é uma autonomia relativa. E a competência da União sobre as riquezas minerais de subsolo não é uma competência privativa, que é algo que pode ser delegado. É uma competência exclusiva, não é delegável. Portanto, com certeza, logo o STF irá atuar, irá declarar inconstitucional frente a essa manobra de Ronaldo Caiado e de Zema de Minas Gerais para afrontar o princípio da soberania nacional, de quebra realmente de afronta
a questão das competências elencadas na Constituição Federal. Naturalmente, esses dois, com esse tipo de manobra, estão buscando mais uma vez, quem sabe, se candidatar à presidência da República e ter o apoio dos Estados Unidos, com as velhas manobras da Central de Inteligência Americana, a CIA, e com certeza do Serviço Secreto de Israel, o Mossad. Podem esperar que isso aí vai acontecer. Você acha que não? Comente aqui. Então são manobras. Se o objetivo não é lucro, de relações empresariais que eles têm, financiamento de campanha, podem ter certeza que os dois objetivos terem apoio dos Estados Unidos nas eleições presidenciais de 2026. Eles não podem negociar terras raras, eles não podem negociar riquezas minerais de subsolo do Brasil, a não ser com a anuência do governo federal. Lula vai aceitar ter negociação com os Estados Unidos em termos de terras raras? Não só com os Estados Unidos, mas com qualquer país, como já tem, por exemplo, começando com a China. Lula tem uma defesa, assim como Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria do Brasil. Eles têm uma postura de multiplicidade em termos de parceria comercial. Nada de exclusividade, nem mesmo da China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Mas, na verdade, o que eles querem? Eles querem preços justos, porque essas terras são caras. E os Estados Unidos, com o Plano Walter, quer estabelecer um preço básico, um preço baixo em cima dessas terras raras no continente americano. E o Brasil, repito, tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, só perdendo para a China. Então, o que o Brasil quer para ter que negociar? Simples, preço justo a ser definido pelo Brasil. Primeiro. Segundo, transferência de tecnologia, para que nós tenhamos essa tecnologia também para refinarmos essas terras raras. Porque o método para refinar essas terras raras e retirar metais tão raros é um método altamente complexo, em que a China controla hoje no mundo pelo menos 95%. Então, Brasil, Lula e Geraldo Alckmin disseram, tudo bem, a gente negocia, não só com os Estados Unidos e com a China. Multilateralismo. Ou seja, para qualquer país que queira com o Brasil negociar com preço justo a ser definido, pelo respeito à nossa soberania, pelo próprio Brasil, assim como ter a transferência de tecnologia para o Brasil para fazermos o refino também das nossas terras e termos assim também esses metais raros. São estratégicos. Materiais hospitalares, equipamento hospitalar como ultrassom, por exemplo, como ressonância magnética, equipamentos hospitalares, até os próprios mísseis militares, aparelhos celulares, a tecnologia fina do Brasil tem a presença desses metais raros. Portanto, são metais, são terras, é material estratégico, é a grande chance do Brasil deixar de ser um país satélite em termos tecnológicos, em termos de valor agregado daquilo que a gente produz, e sairmos realmente dessa postura única de nos basearmos dentro da nossa balança comercial basicamente no setor primário, ou seja, deixarmos de ser um mero país exportador de commodities, exportador de matérias-primas. O Brasil querendo sim avançar em tecnologia no seu setor industrial para termos valor agregado, porque isso é que dá lucratividade, isso que deixou as grandes potências econômicas se tornarem países tão ricos. Tá ok, pessoal? Outra situação interessante, eleição em Portugal. Antônio José Seguro, do Partido Socialista de Centro-Esquerda, ganhou a eleição numa votação acachapante de 67%, contra André Ventura, da extrema-direita do partido Chega, em Portugal, ainda bem que disse chega e chegou mesmo, né? Do partido Chega, que é um partido de extrema-direita de Portugal. E então, Seguro venceu Ventura. O discurso da centro-esquerda de Portugal, do presidente eleito Antônio José Seguro, foi um discurso para querer atrair grupos sociais mais moderados, não de extremismo de direita e nem de esquerda,
Aquele que concorreu pelo Partido Chega, pela extrema-direita de Portugal, o seu discurso é altamente xenófobo. É um discurso contra estrangeiros. É um discurso anti-imigração. E pasmem, ele teve apenas 33% dos votos. E quem deu a maior votação nesse contingente de 33% de votos, pasmem, brasileiros com direito a voto em Portugal. É inacreditável, mas é verdade. Imigrantes, nossos irmãos brasileiros vivendo em Portugal, votaram no xenófobo, ou seja, no anti-estrangeiro, no homem que é contra a imigração. Aliás, votaram a favor do homem que é xenófobo, anti-estrangeiro, e é contra exatamente os imigrantes. Portanto, lembra muito o Brasil, essa extrema-direita, em que gente humilde, as pessoas mais pobres do Brasil votam nele. E eles que sempre votam em pautas do povo, das classes populares, do proletariado, do operário. É uma coisa assim que não tem, é inacreditável. Eu fico observando. É como, por exemplo, eu estava observando a questão do... Por exemplo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de agora, janeiro, né? De mês passado, janeiro, que recebe até R$ 5.000, até R$ 5.000 é isento de pagar imposto de renda. E até R$ 7.500, a partir de entre 5.000 e 7.500 tem uma redução substancial do pagamento de imposto de renda. Mais de 10 milhões de brasileiros favorecidos. De onde vem esse dinheiro? A perspectiva é arrecadar 1,7 trilhões de reais. Como? Taxando bancos, taxando big techs, taxando o setor financeiro, taxando bilionários, taxando casas de apostas. O PL entrou com uma ação no STF para derrubar essa tributação. Claro que o STF não vai aceitar, porque isso foi aprovado pelo Congresso e não feriu a Constituição. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu sou policial civil aposentado. Eu sou classe média. Portanto, eu sou professor. Nós aqui da base da classe média, a gente paga em média 27,5% de impostos. Só para vocês terem uma ideia, as casas de apostas pagavam 12% da receita bruta. Ou seja, já paga os prêmios, né? E passará a pagar 15% entre 2026 e 2027, 2028 será 18%, portanto, menos do que eu. Menos do que você, policial, militar, civil, professor, todo mundo. Às vezes eu não consigo entender como irmãos professores e irmãos policiais apoiam esse pessoal. Não dá para entender. Os bancos, os fintechs, pagavam 15% sobre o lucro líquido. 2026, um cachorrinho aqui latindo, né? Em 2026 e 2027, olha só, os bancos irão pagar somente 17,5% e em 2028, 20%. Evidentemente que eles estarão aumentando as taxas nos seus serviços sobre a população. As big techs pagavam 9%, passarão a pagar 12% e finalmente 15%. Portanto, quase a metade do que eu e você, trabalhador, assalariado, do que a gente paga até hoje. Pasmem, o PL, Partido Liberal no Brasil, que é o partido da extrema-direita, com apoio de milhões de brasileiros que são operários, que são assalariados, que são trabalhadores, absurdamente apoia esse pessoal que só vota contra o trabalhador. Que é contra, por exemplo, o fim da escala de 6x1, sendo que o Congresso Nacional lá, a Câmara e o Senado aprovaram 40% de reajuste para os seus servidores, onde tem servidor do Congresso, caso o Lula sancione e vira lei, ninguém pode fazer nada, eles irão ficar com salário de até R$ 80 mil.
Você sabe quanto é o teto salarial do Brasil? R$ 46.366. Um funcionário da Câmara Federal, um funcionário do Senado, vai ficar com salário de pouco mais de 80 mil, se Lula sancionar isso aí. E eles são contra aprovar o fim da escala de 6 por 1. Detalhe, lá eles também aprovaram que a cada 3 dias de trabalho, no Congresso, diga-se Câmara e Senado, eles terão um dia de folga. E a gente vê trabalhador nesse país, a gente vê a classe média nesse país apoiando esse tipo de gente. É contra direitos dos trabalhadores. Essa turma faz toda a manobra para acabar com a justiça do trabalho. Tem um grupo de parlamentares que estão pelejando, estão lutando para acabarem com a justiça do trabalho. Eu tenho amigo no Ministério Público do Trabalho que apoia esse povo, que defende esse povo com unhas e dentes. Como é que um serventuário da justiça do trabalho aplaude esse povo que é contra a justiça do trabalho? Eles querem acabar com a justiça trabalhista. Foi uma justiça criada para proteger os trabalhadores, que é a parte hipossuficiente, a parte mais fraca da relação trabalhista. Ai, meu Deus do céu. É triste. Pessoal, que maravilha, né? Eu não conhecia um cidadão conhecido como Bad Bunny. Não sei se estou pronunciando correto. Bad Bunny, cujo nome correto é Antônio Martinez Ocasio. Um artista de 31 anos. Um artista de 31 anos. Que hoje, agora, terminou de ganhar muito mais fama mundial. Que fez um show no chamado Bad Bowl. Eu não sei porque eu sou péssimo, não sei nem para onde vai o inglês. Já viajei muito sem saber nem espanhol. E que a final dos 2 grandes vencedores, disputando o primeiro lugar, evidentemente, de futebol norte-americano. E o ponto máximo dessa disputa futebolística, que tem mais ou menos de telespectadores, uma audiência de aproximadamente 100 milhões de norte-americanos, só nos Estados Unidos, é um evento fenomenal, sonhado por todos em terem que aparecer no intervalo, que tem geralmente um show, e ele que comandou esse show, ele é norte-americano, nasceu em Porto Rico, que é controlado pelos Estados Unidos, onde o povo passa muita fome, existe muita pobreza, e ele, portanto, tem nacionalidade norte-americana, então ele não pode ser expulso de lá. Tem sido, inclusive, muito ameaçado de morte esse rapaz. E ele fez um show. Ele tem posicionamentos políticos bastante críticos. Eu até aconselho, quem sou eu a aconselhar, né, um homem desse, num país tão rico. Eu, no lugar desse cidadão, eu com certeza eu iria ser candidato ao Senado, não sei se pela idade pode, nos Estados Unidos, mas com certeza a deputado pode, não sei se lá, aqui no Brasil, senadores são 35 anos, não é isso? Deputado 21, vereador 18, aqui. Eu entraria na vida política, porque a vida desse rapaz está em perigo. Ele fez um show, comandou um show fenomenal, onde ele critica, sem citar o nome de Donald Trump, claramente a postura dos Estados Unidos hoje em relação aos imigrantes. Dizendo o quê? Porque o Trump só fala assim, a América, como se a América fosse só os Estados Unidos, em que ele chama a América Latina o seu quintal, inclusive Porto Rico. A América. E o Bad Bunny, o Antônio Martinez Ocasio, esse rapaz, ele disse abertamente lá no show, fenomenal, declarou sim, em alto e bom som, que a América é um continente e não é um país. Ele tem posicionamentos críticos em relação à política imperialista dos Estados Unidos. Inclusive, ele prega a absoluta independência de Porto Rico. E o Donald Trump partiu para cima dele, não citou seu nome também, mas fez as seguintes colocações.
absolutamente terrível o seu show. Um dos piores de todos os tempos. Escreveu na sua própria rede social. É dele, a rede social, claro, né? Afrontou a grandeza dos Estados Unidos. Não representa os nossos parâmetros de sucesso. Não representa a nossa criatividade ou excelência. Esse show, segundo continuou Trump, é apenas um tapa na cara do nosso país, que está definindo novos patamares e recorde, não sei de quê, só de fome, de norte-americanos dependentes químicos, parecendo muitas cidades como redutos de zumbis, com uma inflação altíssima, aumentando a fome, a pobreza, principalmente na parte sul dos Estados Unidos, né? Não sei que recorde é esse. Inclusive recorde na Bolsa de Valor. Claro, os mega empresários, diante dessa política dele, aí onde é que você já viu Bolsa disparar e reduzir a pobreza do povão? Não há nada inspirador nessa bagunça de show do intervalo. E veja isso, ganha ótimos reviews das fake news media, porque eles não têm nem ideia do que está acontecendo no mundo real. Resumindo, ele partiu para um discurso, como sempre, preconceituoso. A exemplo do vídeo mal feito, ignorante, racista, supremacista que ele postou, chamando Michelle Obama e Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, de macacos. Se falar nisso, pessoal, sabe qual é a pessoa mais citada nos documentos do Jeffrey Epstein? Tem mais de 1000 citações, exatamente Donald Trump. Tenho visto várias teorias, não sei se são teorias da conspiração, que diz que o documento sobre a morte, ou seja, o atestado, o exame necroscópico que atesta a morte, ou seja, o exame cadavérico que atesta a morte de Jeffrey Epstein, a data é anterior ao achado do cadáver, em que, segundo um dos legistas, saiu no próprio The New York Times, um dos legistas disse que a lesão provocada no pescoço não era condizente de quem tinha praticado suicídio. O ramo de perícia é um ramo muito sério. É um ramo muito sério, esse ramo de autópsia, esse ramo de perícia dentro das polícias no mundo. Tudo é questão de tecnologia, técnica. Ali tudo funciona com técnica, não é nada de achismos em perícias. Em que isso foi claramente confirmado. A sua ex-parceira, a ex-esposa do Jeffrey Epstein, hoje está numa prisão de segurança máxima vigiada 24 horas por câmeras para que não aconteça nada com ela. Para que, de repente, quem sabe, ela sofra suicídio. Ela seja suicidada. Tá? Donald Trump tem mais de 1000 citações nos documentos. Aí eu pergunto, quando o Congresso norte-americano irá abrir de maneira clara, sem tarjas pretas, esses documentos relacionados principalmente a, não sei se é fake news, não sei se é verdade, supostas mortes e desaparecimento de crianças. Uma coisa é certa, são milhares e milhares de vítimas de abuso sexual, inclusive adolescentes, inclusive crianças. Que Congresso Nacional é esse norte-americano? Que exemplo de democracia eles estão dando? Para ainda não buscarem uma providência mais incisiva sobre a análise desses documentos em relação a Donald Trump, sobre abusos sexuais naquele país. Não estou dizendo que ele praticou abuso.
Mas isso tem que ser liberado definitivamente, não as imagens das vítimas, com o processo de revitimização. Mas tem que ser aberto e tirar aquelas tarjas lá, para que a verdade real e não a verdade ideal apareça. Sem ser com achismo, ou com base em teoria da conspiração, mas em provas concretas. O FBI é uma polícia competente, com muita tecnologia, com muita capacidade para chegar lá. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Que vocês puderem colaborar, também curtam, comentem, compartilhem esse nosso material. A gente precisa evoluir, mesmo porque a gente precisa estar sempre atento, antenado, atualizado, para nós consolidarmos esse esclarecer do professor Samarques. Grande abraço a todos. Beijo no coração, pessoal.